Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente inicia a aula de higiene e segurança do trabalho, tá? A gente vai pegar alguns tópicos hoje, não dá para abordar tudo, porém, né, sobre segurança do trabalho, tá? A higiene do trabalho compreende normas e procedimentos adequados para proteger a integridade física e mental do trabalhador, preservando-os dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e o ambiente físico onde são executados. Então, assim, a gente viu, né, na aula anterior sobre o mapa de risco, né? Então, assim, a preocupação que se tem com o trabalhador, né? E ele está trabalhando, principalmente quem trabalha muito com computador, né? Pode dar tendinite, pode dar um monte de doenças. Então, assim, qual é a intenção de se pensar nisso? É manter o ser humano, né, tranquilo, com uma certa saúde, né, para ele não ter que parar de trabalhar por alguma coisa que ele é, adquiriu durante esse processo de trabalho, né? Nós vendemos nosso trabalho, né? E não é porque a gente está vendendo o trabalho que a gente tem que ter, né, prejudicar a nossa saúde. A gente tem que o intuito disso é visar você trabalhar com um local com segurança, né? E que você não possa adquirir doenças ocupacionais. Aí muitas pessoas, como eu já escutei em algumas situações, mas isso é problema da empresa. Se eu ficar doente ou se eu me machucar, a empresa me paga. Bom, se você acha que perder um dedo ou ter que ficar com problema na coluna, alguma coisa assim desse tipo, o dinheiro paga, bom, aí é um problema seu. Eu, eu particularmente, eu prefiro ter a minha integridade, né? Minha integridade do meu corpo sem ter nenhum problema, né? Não ter um problema de visão por causa de iluminação, né? Ou porque eu estou muito tempo, né, no local, um problema ergonômico, um problema na mão, tendinite, a mão doendo, ou atrofiada, algum tipo de problemas, né, que são causados devidos a doenças que tem no trabalho. A gente viu aí, então assim, tudo que a gente vem estudando é para impedir isso. Hoje em dia, pessoal, para vocês terem noção, a gente fala sobre higiene e segurança, o trabalhador, de carregar saco de cimento de 50 quilos, hoje ele só pode carregar 25 quilos. Não pode mais se descarregar um caminhão de cimento, né? O caminhão hoje de cimento ele vem em pallet. Se descarrega ainda na manual? Se descarrega manual. Mas o correto é você ter uma empilhadeira dentro da tua obra para retirar. Ou então uma pessoa não vai carregar sozinho, serão duas pessoas. Hoje o permitido são 25 quilos. A gente deve abordar isso mais à frente. Então, eu não posso estar carregando mais nada pesado em obra, porque isso vai me gerar uma doença ocupacional. Estão entendendo? Então, visa isso. A OMS, ela fala, né? Hoje a gente tem falado muito, né? Esse ano falando muito sobre a OMS, né? Que segundo o conceito emitido pela OMS, né? Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e que não consiste somente na ausência de doença ou de enfermidade. Então não é questão de eu não estou doente, mas meu estado mental tem que estar bem, o meu social com meus amigos também tem que estar bem, né? Então, segundo o conceito deles, ok? Bom, quero, sem mais delongas, vamos entrar um pouco mais falando sobre entrar um pouco sobre a matéria, alguns conceitos de segurança, né? Então, uma coisa que é interessante, às vezes as pessoas confundem, é sobre o perigo e risco, né? Peguei bastante situações, bastante frases para explicar melhor para vocês, né? Na visão do Sander e McCormick, né, em 1993, o risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte.
Também os mesmos, perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Até então vocês falam, pô, e aí? Não estou entendendo nada. Vamos continuar. Risco é uma função da natureza do perigo. Acessibilidade ou acesso de contato potencial de exposição. Característica da população expostas a receptores. A probabilidade de ocorrência e magnitude da exposição das consequências. Coluro, 1996. Bom, Coluro também fala sobre o perigo. O perigo é um agente químico, biológico ou físico, inclui-se a radiação eletromagnética, um conjunto de condições que apresentam uma fonte de risco, mas não o risco em si. O Shinar, né, em risco, é um resultado medido de efeito potencial do perigo. Então, pessoal, para eu não ficar aqui lendo muito, né, sobre esses autores, e eu de repente falei muita coisa que vocês não entenderam, então eu quis marcar aqui para ficar um pouco mais claro. Perigo é uma ou mais condições que não têm o perfil de causar ou contribuir que o risco aconteça. Não se mede e não há como eliminar o risco. O risco é um evento. Ele está lá e pode acontecer a qualquer momento. Bom, pessoal, para ficar mais claro, para vocês entenderem, tem um outro exemplo aqui, mas eu quero dar um outro exemplo. Eu tenho a Avenida Brasil. É arriscado eu atravessar a Avenida Brasil. Eu posso acontecer um atropelamento, um risco de atropelamento. A Brasil me dá um risco de atropelamento. Qual o perigo? O perigo é eu atravessar, né, a Brasil. Estão entendendo? Há um risco de atropelamento na Avenida Brasil. Né? Qual o perigo? Eu atravessar. É perigoso eu atravessar. Entenderam? Então, isso daí é só para vocês começarem a pensar. Então, eu peguei aqui um exemplo aqui, tá? Que é ação, dirigir por um trajeto. Resultado esperado, chegar ao destino com segurança. Risco, acidente de trânsito. Então, assim, quando eu tenho um trajeto, pode acontecer acidente de trânsito, né? Agora, quais são os perigos que eu me coloco? Bom, se eu não souber dirigir, já vou bater logo no início. Se eu for dirigir, não obedecer às leis de segurança, eu estou me colocando em situação de perigo. Não dirigir na tripulação, não respeitar as leis de trânsito, não fazer manutenção preventiva do automóvel, entre outros. Então são os perigos que pode me ocasionar o risco no meu acidente de trânsito. Tá? Ações preventivas e corretivas para minimizar o perigo. Então é bom a gente estar falando isso para a gente começar a pensar em ações preventivas ou corretivas. O que seria isso? É mais feito isso em manutenção. Esse conceito está muito... Quem já trabalhou em área de manutenção já está muito vivo para as pessoas dessa área, né? Que é uma ação preventiva. Bom, se eu não sei dirigir, no caso, né? Quais são que eu tenho que ter de prevenção? Eu tenho que aprender a dirigir, tenho que saber as coisas, respeitar as leis, né? Fazer uma manutenção do carro, mas aí é uma manutenção preventiva, tipo ver o óleo, se está com gasolina e tudo mais. A corretiva, ele furou o pneu, tá? Só para ficar claro, furou o pneu, eu tenho que corrigir isso logo. Furou o pneu, vou trocar. O pneu tá careca, vou trocar, né? Então, são ações corretivas, beleza? Bom, porém existe um perigo que está além do nosso controle de mensuração, que eu não consigo medir, que é, por exemplo, um motorista entrar na contramão e atingir o nosso carro. Então, isso aí são coisas que a gente não consegue, não está na nossa mão. O que está na nossa mão, a gente tem que reduzir. Então, no caso, vamos pegar uma situação da obra. Corre um risco de queda de material, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar meu capacete, né? Na obra pode cair material em qualquer lugar, pode vir... o cara tá batendo um prego, escapulir e ir na vista de alguém. Vocês podem achar que não, mas isso acontece. Impossível, professor. Pessoal, voa.
Então, como é que eu posso? Então, se trabalhar em obra é arriscado, já que o nosso foco é obra. Poderia trazer exemplos aqui de fábrica. Então, o que, que eu posso fazer para minimizar isso? Tá usando meu óculos, tá usando meu capacete, né? Se ele tem já foi o meu mapa de risco lá, né? Já foi identificado que eu tenho poluição sonora, usar o meu abafador, né? Então é um perigo se eu não usar, porque eu vou causar um perigo a mim, tem um problema, né, de audição, tá? Então eu vou reduzir os perigos que eu vou estar exposto, porque já é arriscado trabalhar lá, ok? Bom, vamos agora para outro tema, que é higiene e segurança do trabalho, tá? Se eu marquei aqui, não. Higiene e segurança do trabalho compreende normas e procedimentos adequados para proteger a integridade física e mental do trabalhador, preservando o risco da saúde inerente às tarefas do cargo e ao ambiente físico de onde são executados, tá? A higiene do trabalho está ligada a diagnóstico e à prevenção de doenças ocupacionais, a partir do estudo e controle do homem e o seu ambiente de trabalho, que a gente já viu ali, né, que é o nosso mapa de risco, tá? Ele tem caráter preventivo para promover a saúde e conforto dos funcionários, evitando que ele adoeça ou se ausente do trabalho. Isso é aquilo que a gente já vem comentando. Então, se no mapa do risco eu tenho um risco ergonômico, né? Vou reduzir o perigo de eu adquirir, para vocês entenderem como eu botei o risco-perigo primeiro, que agora a gente já está falando desse vocabulário. Então, eu fiz meu mapa de risco. Ali é arriscado, eu posso ter doença ocupacional sonora, né? Vou reduzir o perigo de eu adquirir isso. Vou usar o abafador. No meu mapa de risco está ali, ó, só pode entrar se a pessoa tiver com abafador. Tem situações, ó, a pessoa só pode entrar ali se tiver com isso, isso e isso, porque no mapa de risco já diz. Então, vou minimizar meus perigos. Aí vamos supor, risco que não tá no nosso ambiente, né? Como a gente falou aqui, ó. Perigo que vai além do nosso controle de mensuração. Botei o capacete, caiu um pedacinho de tijolo. Pô, o capacete me protegeu. Bati com a minha cabeça no andame, então o capacete ele me protegeu. Mas, pô, caiu um saco de cimento. Pô, não tem capacete, não tem nada que vai, né? Vai resolver, né? Já era. Entendeu? Porque já não dá para prever aquilo ali. Ficou claro? Já coloco bons exemplos bem chamativos para vocês entenderem isso aí, ok? Fala um pouco aqui, tá. Bom, caso o funcionário se recuse a usar equipamentos de proteção de possíveis acidentes, a organização poderá demitir por justa causa. Então, que isso fique claro. Estou usando um EPI, não quero usar, né? A pessoa já assinou lá o documento que recebeu os EPIs, que ele tem que usar na área, em todo o ambiente, no caso, em todo o ambiente tem que estar utilizando isso, mas ele não quer usar, porque tem gente que acha que sabe muito, acha que nunca vai acontecer com ele. É igual a situação que a gente vive agora aí da pandemia. Não vou pegar. Até o momento que pegar. Tinha um apresentador aí da televisão, falava, ele acabou pegando, depois pediu desculpa. Até da Rede TV pediu desculpa aos telespectadores porque ele viu que o negócio é sério. Então, a pessoa que não gosta, é marrento, nunca precisei. Tem gente que é turrão, tem esse pensamento. Então, pessoal, não pense nisso. Pensa em chegar em casa vivo. Tem uma frase que fala o seguinte: devagar também é pressa. Acredito que muitos de vocês já escutaram isso. O que significa isso? Um dia eu parei para pensar, devagar também é pressa. O que vai adiantar eu correr e depois eu bater lá na frente? Tô no meu carro. Tô a 60 km. Pô, tá devagar. Mas eu vou chegar. Você que tá a 120. Você tá a 120, pô, tu vai chegar? Vai chegar. Mas devagar também é pressa. E eu tô mais seguro chegando a 60 do que você correndo a 120.
que você de repente nem chega, que você quis pular o processo, quis passar lá, ó, velocidade admitida 60 km, você está lá 120, pum, quando vai lá bate, capota, conclusão, era para chegar a tal hora no local, não chegou, aquela pessoa que estava a 60 chegou. Ou não, né? Dependendo do acidente, gerou engarrafamento, até atrapalhou quem estava devagar, mas isso aí é outra situação. Mas devagar também é pressa. Então, se o EPI está te atrapalhando dar uma produção, mas caramba, que não faça você produzir 1/3 a mais do que você produziria. Mas você vai produzir e sempre vai estar produzindo. O que vai adiantar você produzir hoje muita coisa, porque você não está usando o EPI, aí depois o que acontece? Não, depois de alguns dias eu não consigo produzir mais. Por quê? Quis correr, quis fazer muita coisa e não me protegi. Eu estou doente, fico em casa. Aí não vai adiantar nada. Então, devagar também é pressa. Bom, as prevenções dessas lesões de acidentes pode ser feita através de estudos de modificações ergonômicas do posto de trabalho. Bom, deixa eu falar aqui para vocês, né? Quando assim acontece algum tipo de acidente, ou então eu faço um mapa de risco, né? Eu posso gerar ações, tá? Para reduzir a possibilidade, né, de lesões de acidente. Né? Então, tem equipamentos, né? Vamos botar um pouco de fábrica, que não tinha uma proteção na roldana, lá na polia, que eu podia, de repente, colocar minha mão. Nunca aconteceu um acidente. Mas é arriscado se alguém encostar ali ou então tropeçar e cair. Então é um estudo que a pessoa já tem que ver antes, se prevenir antes. Ou então aconteceu uma vez, foi tirar uma estatística de quantos acidentes tiveram ali naquela máquina. Pô, só teve um. Mas levar em consideração que houve, que aconteceu ou há um potencial de risco de acontecer. Né? Então façam um estudo, analisem as máquinas. Assim, onde eu trabalhei, começaram a botar tanta proteção que não tinha, né, nos equipamentos, mas era viável. O Tec Segurança, mais o pessoal da CIPA, né, que a gente vai falar aqui sobre CIPA futuramente, começaram a avaliar o local. Ah, não, aqui a pessoa pode cair, aqui, pô, vamos botar aqui que aqui não tem proteção. Começaram a gerar vários planos de ações, mudança de layout também, um tipo de ação que você faz isso. O que é layout, professor? Pô, layout é uma vista de cima, né? Tipo uma planta baixa, porém esse layout ele vai estar, uma palavra até francesa, até esqueci o que ela significa, depois vocês até pesquisem aí, mas layout até esqueci, mas ela é francesa. Então assim, pô, calma aí, vou mudar o layout, essa máquina tá aqui, a pessoa para ir em tal lugar tem que dar uma volta para voltar, mas se eu fizer um layout aqui, todos vão ao mesmo tempo, reduz o tempo, reduz o acidente, não vai passar por cima de nada. Então tudo é uma questão, um estudo de melhorar a segurança do trabalho. Aqui, uso de ferramentas, equipamentos ergonomicamente adaptados ao trabalhador. Né? Então, diminuição de ritmo de trabalho é uma, porque não adianta a fábrica produzir muito e depois chega um momento, um monte de gente afastada, tendo que contratar mais gente e pagando por essa pessoa que também está afastada. Estabelecimento de pausas para o descanso, né? A gente já está pensando na parte mental da pessoa, saúde mental, deixa a pessoa parar para descansar, sair um pouco daquele ambiente de trabalho, fazer um jogo, né? Depois sempre tem empresa que tem lugar que deixa uma sinuca, deixa um totozinho para a pessoa, tipo, esquecer que está lá no trabalho e se divertir um pouco. Então, trabalhando a saúde mental da pessoa, fazendo interação entre as pessoas, é aquilo que a gente falando, mental e social, que a OMS falou, né? Redução da jornada do trabalho, se for o caso, diversificação de tarefas, eliminação do clima autoritário no ambiente de trabalho, porque isso é ruim quando você tem um ambiente onde o cara só está mandando e os funcionários têm medo da pessoa. Isso não é legal. Tem que ser um clima de respeito, mas não um clima de chicote, né? Acabou essa situação de, pô, o cara tá lá e mete chicote nas pessoas e vamos trabalhar. A escravidão acabou.
Só respeito mesmo, pessoal, temos que fazer isso, vamos fazer isso. Ter um ambiente legal, isso é legal. Maior participação e autonomia dos trabalhadores na decisão do seu trabalho, né? Que aí você consegue envolver, a pessoa se sente fazendo parte daquilo e não, tipo, eu tenho que fazer aquilo porque estou mandando, né? E dando ideias, isso é legal também. Reconhecimento e valorização do trabalho. Bom, aí, valorização das críticas dos trabalhadores. Aí, pessoal, vou falar de uma outra situação. Também não esperem, pessoal, em nenhum trabalho, isso é um conselho que eu dou para vocês, que de repente você reconhecido ou valorizado, aquele lugar não me reconhece, não me valoriza, né? Aí você já se faz de coitado. Aí tem coisas que eu não acho que é legal, às vezes está escrito, é muito lindo, muito bonito escrito, mas não é prático. Então, um conselho que eu dou para vocês, no trabalho, nunca pensem que eles poderiam valorizar ou vocês ficarem chateados com isso. O que é de vocês vai acontecer. E vocês não podem ficar reclamando da vida. Então, assim, não estou sendo reconhecido o trabalho. Continua a fazer o seu trabalho da melhor forma, com melhor qualidade. Porque eles não reconhecem, mas alguém um dia vai reconhecer. Não é para você viver reclamando e não fazer nada para melhorar. Ah, não estou sendo reconhecido. Não estou sendo reconhecido. Mas vou buscar um outro emprego. Não vou simplesmente chutar o balde e não querer trabalhar e diminuir a minha qualidade, né? A empresa, depois, quando você sair, ela tem que sentir sua falta. Pô, o cara fazia aqui, fazer isso tudo, você está fazendo falta. Lógico que nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Mas que possa sentir, ou então você deixa uma porta aberta. Não querer avacalhar as coisas, e isso daí não é legal, não é justo, né? Isso é coisa de pessoas rebeldes. Então, eu acho que, na minha concepção, eu acho o seguinte: tô lá, não tô satisfeito, vou continuar trabalhando da mesma forma ou até melhor. Vou procurar outro. E quando você começa a cair o seu ritmo, a sua qualidade, quando tu for pro outro, você já vai estar acostumado a fazer nada com qualidade. Então, pense em fazer o melhor, não está satisfeito, saia. É igual um relacionamento. Pô, você tá lá, namora com uma pessoa, mas pô, quer ficar traindo, fazer um monte de coisa, não é melhor você sair, né? Mais digno? Eu saio. Foi bom enquanto durou e não vou ficar, né, atrapalhando a vida da outra pessoa. Eu vou lá e procuro algo melhor para mim, algo onde eu posso me adaptar melhor, né? Faz a sua parte, ok? Valorização das queixas dos trabalhadores, né? Que aí, dependendo onde, qual é a posição que vocês estejam, nada vai estar bom, né? Funcionário, se vocês futuramente forem coisas, vão sempre querer salários, né? É bom. O ruim quando a empresa, uma coisa que eu aprendi, quando a empresa já está num patamar, tipo Petrobras, sei lá, não sei quantos planos de saúde, salário lá no alto e tudo mais, não tem para onde melhorar, né? Fica difícil. Pô, o que eu vou fazer para melhorar, para levantar meu número? Mas quando ela tem ainda muitas oportunidades de melhorar, os funcionários vão vendo a melhora. Pô, eu tinha um plano de saúde, agora eu tenho dois. Eu tenho férias, agora além das férias eu ganho ainda um bônus em cima das minhas férias, né? Opa, então a empresa está melhorando, vai deixando os funcionários satisfeitos, né? Mas isso é bom, é uma faca de dois gumes. Quando você acostuma ele com aquele benefício, tem empresas que têm essa avaliação de empresa anual, para ver o que ela pode fazer para melhorar. Então, quando acontece tantas melhoras, não que seja ruim, pessoal, não estou falando isso. Chega um momento que o pessoal vai começar a reclamar, já está com muita coisa, não consegue enxergar que não está ruim e ainda vai querer mais, aí às vezes a empresa, pô, o que mais posso dar sem isso afetar né, o meu lucro, sem afetar nada, porque a empresa também tem que lucrar, né? Então, isso é bom e ruim, né? Ruim para a empresa quando ela chega a ser um certo patamar, que às vezes não consegue valorizar, e às vezes é ruim para o funcionário, porque ele já está tão acostumado a reclamar, a empresa faz, depois não vê que em outro lugar não tem os mesmos benefícios que ela tinha dessa. Aí quando acaba saindo,
sente falta. Pô, caramba, a empresa me dava tudo e eu ainda ficava reclamando. Beleza? Bom, o que mais que eu vou falar aqui? Acho que vai ficar muito repetitivo você estar falando sobre isso aqui, que a gente vai estar falando, o que ela traz de bom, o que traz de ruim. Eu acho que a gente já comentou tudo sobre isso, né? Bom, deixa eu pegar só um item, outra área, ao menos importante, que deve ser parte integrante da empresa, é a formação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde. Bom, eu vou ler isso aqui para vocês. A formação contínua dessa matéria assume um papel fundamental na melhoria do nível de vida dos trabalhadores. Uma formação eficaz permite contribuir para que os trabalhadores se tornem competentes em matéria de saúde e segurança, desenvolver uma cultura de segurança na saúde positiva, onde o trabalho e o ambiente seguro seja parte íntegra e natural do dia a dia dos trabalhadores, informar os trabalhadores do risco existente e inerente do seu local de trabalho, das medidas de prevenção, proteção e respectivas aplicação, tanto em termos de posto de trabalho como em termos gerais da empresa, dotar o trabalhador de competência necessária para atuar em casos de perigo grave e iminente, evitar o custo associados aos acidentes e problemas de saúde ocupacional, em especial os associados às perdas materiais, paragem e consequência de perda de produção, absentismo, né, absentismo, perdão, é a demotivação dos trabalhadores, cumprir a legislação legal e obrigatória em matéria de segurança e saúde. Então, o que quis dizer com isso tudo aqui, pessoal? Quando eu vou sempre capacitando o meu trabalhador, né? Tem empresas, a obra ainda, pessoal, a construção civil ainda não sei uma Odebrecht da vida, mas a construção civil ainda é um pouco atrasada em relação a essa parte cultural, tá? Em fábricas, assim, isso daí já está muito batido, sempre se fala isso. Então isso é legal em fábrica. Então assim, eu trabalhei numa empresa que eu tinha que decorar a política de segurança deles lá. É tipo um pai nosso dentro da empresa. E não só isso, tinha módulos de segurança para a gente estudar, falando sobre o tipo de segurança, avaliação de acidentes. Praticamente, pessoal, um funcionário dessa empresa era um técnico de segurança do trabalho, porque ele ainda ajudava a fazer investigação de acidente. Ele ajudava ainda a fazer uma análise de risco, né? Quando a pessoa for fazer um trabalho, né, verificar todos os riscos possíveis para se fazer esse trabalho. Então, não era só o técnico, era os próprios funcionários atuavam como um técnico de segurança, porque eles estavam com aquela cultura, né? Eles eram tão capacitados, não tanto quanto um técnico de segurança, claro que não, né? Mas eles estavam capacitados, eles auxiliavam o técnico de segurança no trabalho. Hoje na obra não, hoje na obra o técnico de segurança fica lá cobrando, põe o capacete, põe isso, mas não tem aquela cultura, não, vamos analisar o risco aqui desse trabalho aqui. Aconteceu esse acidente por aqui, aconteceu porque o funcionário estava cansado, então ele estava alcoolizado. A própria equipe fazendo isso. Hoje na obra não, é só o técnico de segurança que tem que fazer investigação de acidente, faz tudo, mas em empresas, né, as pessoas se envolvem, eles têm esse conhecimento, e quando isso é falado, todos sabem que está sendo falado, não é por que esse cara está falando, nem sabe. Então, geralmente quando a gente fala algo quando a pessoa não conhece, a pessoa nem se interessa a saber. Mas em empresas, em fábricas, né, isso já é muito, não sei se todas as fábricas, né? Acredito que empresas grandes falam isso. Então isso já está muito, né, muito capacitado, os funcionários já estão capacitados, né, para tal feito dentro de uma empresa. Eles auxiliam o técnico de segurança porque eles têm muito conhecimento. Beleza? Bom, deixa eu ver. Bom, analisando o parcelamento desse tipo de atividade, não. Bom, vou parar por aqui, pessoal. Para não ficar muito grande, que eu acho que já ficou bastante tempo.
Na próxima aula a gente vai falar sobre CIPA. Vai ter exercício sobre tudo isso aqui lá na página, né? Na plataforma de vocês. Então, só fazer esse pequeno comentário aqui. Peguem, façam o exercício olhando essa apostila, ok? Então, até a próxima aula. Valeu? Tchau, tchau. Um abraço.